Se você for à Birmânia, atualmente também conhecida como Myanmar, não deixe de visitar este local famoso. Uma pedra coberta de folhas de ouro que fica na beira de um penhasco com um pequeno pagode construído sobre ela. O que é impressionante sobre a rocha é que ela se apoia levemente no penhasco. De fato, parece que a pedra cairá a qualquer momento, mas está assim há séculos. Além disso, o pagode construído sobre ela também não é uma adição recente. Então, é uma visão bastante incomum. A rocha parece estar dizendo: gravidade? Eu não me importo com esse tipo de coisa. A lenda diz que o que mantém a pedra no lugar é uma única mecha de cabelo de Buda. Eu não sei no que você acredita, mas pode conferir a rocha e ver que nada a prende ao penhasco. E, no entanto, não se moveu por 2.500 anos. Algo deve estar trabalhando aqui, né? Se alguma vez alguma coisa disse "eu desafio a gravidade" em voz alta, foi a pedra de Damasco. A imensa rocha de 270 toneladas fica precariamente à beira de um penhasco e balança um pouco de um lado para o outro ao vento. As pessoas a testavam colocando garrafas de vidro sob uma das bordas. Elas estouravam com o movimento da rocha. Infelizmente hoje, você não consegue ver essa maravilha da natureza exatamente como era há um século. Em 1912, a rocha de repente caiu do poleiro que ocupou por centenas de anos. As pessoas de Tandil, uma cidade vizinha, ficaram tão tristes com este evento que 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Bem, não exatamente colocá-la de volta no lugar. Elas fizeram uma réplica de plástico da rocha e a colocaram no mesmo local, e até mesmo na mesma posição. Então, mesmo hoje, vindo por Tandil, você pode ver a famosa pedra se equilibrando. Na verdade, ela agora é um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas, mas é instantaneamente reconhecível, no entanto. Você se lembra deste lugar no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Se não, você deveria assistir, mas não agora. Este lugar não faz com que você sinta que está presenciando alguma magia e não engana a gravidade bem diante de seus olhos. Até parece chato em comparação com o resto dos lugares dessa lista, não é? Mas a verdadeira característica alucinante da Torre do Diabo é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja bem, ela é uma formação rochosa de 275 metros, com paredes tão íngremes que são basicamente verticais. Mas isso não é o principal. Este pedaço de pedra surgiu em meio a planícies ondulantes do Wyoming, com nada como ele por quilômetros e quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia de repente ter dado à luz algo tão alto? Teorias abundam, mas ninguém tem a resposta ainda. A minha teoria? Talvez seja o gigante umbigo saltado da Terra. Tá, então crie você uma teoria melhor. Você está caminhando por uma planície deserta e não há nada além de um solo rachado e seco sob seus pés. Nada de plantas, nem animais, apenas montanhas altas ao longe. Difícil de acreditar que este vale estéril já era cheio de vida. Ele foi o fundo de um lago um dia. Ao andar por aquela solidão silenciosa, você percebe uma trilha. Parece que alguém estava arrastando uma sacola pesada por centenas de metros. Intrigado, você segue o rastro. Ele vai reto. Depois se curva suavemente para um lado e para o outro. Às vezes, até faz zigue-zagues. Muito estranho, de fato. Finalmente, você vê a origem da trilha, mas ela apenas deixa tudo mais misterioso. É uma rocha enorme, parada sozinha no meio da planície. Quem teria empurrado uma pedra até tão longe? A resposta é ninguém. Ela se moveu sozinha. Este é um fenômeno chamado de rochas deslizantes, que é observado em vários lugares nos Estados Unidos. No inverno, todo o vale e as pedras enormes, algumas pesando o mesmo que um cavalo, ficam cobertos de gelo. Isso reduz drasticamente o atrito entre elas e o solo. Quando o vento sopra, as rochas começam a deslizar. Com o derretimento do gelo, o rastro permanece na areia, e ali fica a solitária rocha viajante. Nossa próxima parada é o Lago Abraham, no Canadá. Ele está congelado agora. À distância, parece que a superfície está coberta por manchas de neve, mas à medida que você se aproxima e pisa no gelo, vê que as manchas brancas são bolhas congeladas dentro do lago. Parecem milhares de águas vivas congeladas, mas nem tente quebrar o gelo para ver o que é. Essas bolhas são feitas de metano, um gás altamente inflamável.
Qualquer matéria orgânica, como folhas, grama, insetos, que cai no lago, vira alimento para bactérias que liberam metano como subproduto. Este se transforma em dezenas de milhares de discos congelados assim que entra em contato com água fria. Quando o gelo derrete, as bolhas estouram e chiam. Você também pode ver esse fenômeno em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, as bolhas de metano podem ser grandes como um balão de ar quente. É uma visão bonita, mas muito perigosa. Carhenge é o marco mais estranho de Nebraska. Seu autor estudou a verdadeira Stonehenge e criou sua versão própria a partir de carros antigos, como uma homenagem ao pai. Alguns carros permanecem como monólitos, outros são conectados em arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse: "Por que não?" Outra criação parecida com Stonehenge foi encontrada no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de rochas em um círculo e esculturas de um mastodonte. Este animal deixou de existir há mais de 10 mil anos, portanto, a escultura deve ser mais antiga que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-lo. Angkor Wat, no Camboja, é o maior monumento religioso do mundo. Demora dias para visitar tudo e séculos para resolver todos os seus segredos. Ele está voltado para o oeste, enquanto todos os outros templos do tipo estão virados para o leste, onde o sol nasce. E todos os seus baixos relevos são lidos no sentido anti-horário, o oposto do habitual. Em um dos lugares mais secos da Terra, o deserto de Atacama, no Chile, há uma mão saindo da areia. Desamparo humano, vulnerabilidade ou espírito que vence qualquer coisa. Todo mundo vê a estátua do seu jeito, e ninguém sabe por que ela foi colocada em um local tão remoto. Bem na calçada do lado de fora da Biblioteca Estadual de Victoria, em Melbourne, há outra biblioteca, uma que está afundando. É o símbolo do desaparecimento do conhecimento ou de uma nova civilização rompendo o solo para trazer novas sabedorias? Você decide. No Distrito Financeiro de Paris, há um polegar gigante que é uma réplica exata do dedão do seu criador. Ele existe desde 1965 e pesa o mesmo que 3 elefantes. Esse não é o único monumento do tipo. Existem outros polegares enormes do mesmo artista espalhados pelo mundo. O sítio arqueológico de Hagar Kim, que significa pedras em pé, em Malta, foi concluído por volta de 3000 a.C. Algum gênio da Idade da Pedra, provavelmente usando ferramentas de pedra, conseguiu dispor as rochas de tal maneira que elas pudessem mostrar o início e o fim do ano. Nos dias 21 de março e 21 de setembro, o Sol fica exatamente no meio. 3.000 pedras em pé foram espalhadas na atual Bretanha, na França, no período Neolítico. Após séculos de tentativas, os cientistas ainda não conseguiram explicar qual o objetivo dessa, que é a maior coleção de rochas do mundo. Parece que ela foi criada por uma cultura relacionada a Stonehenge, o que significa que viagens e tecnologia devem existir desde muito antes do que acreditamos. Em 1923, um cara da Flórida que foi largado no dia anterior ao casamento começou a montar o Castelo de Coral, um monumento ao amor perdido. Como um homem de 1,5 metro de altura e que estudou até a 4ª série conseguiu erguer sozinho blocos de pedra 8 vezes mais pesados que um hipopótamo? Esse continuará sendo um segredo para sempre. Ficar deitado dentro de uma jacuzzi é super relaxante, mas a água quente da qual vamos falar é de outro nível. Nas profundezas das florestas amazônicas, existe um rio na região de Mayantuyacu, no Peru, que tem temperaturas tão altas que qualquer pessoa ou animal que cair nele vai literalmente ser cozido vivo de dentro para fora. Isso mesmo! Esse rio tem incríveis 91 graus de temperatura. Poxa, isso que eu chamo de água quente. Quem mora por lá usa água para fazer chá e, às vezes, até cozinha com ela. A alta temperatura desse rio é realmente intrigante, mas o que torna esse fenômeno natural um mistério é o fato de que ninguém consegue descobrir o que faz a água ser tão quente. Segundo o geólogo Andrés Russo, os rios ferventes geralmente são próximos de algum vulcão ativo ou de algum sistema de magma, como o Rio Fervente que fica no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Mas não há vulcões ativos nos 644 quilômetros da região de Mayantuyacu. Então, o que está aquecendo tanto esse rio? Ao longo dos séculos, os moradores do local acreditaram que o rio tinha poderes mágicos de cura e o usaram para fins espirituais e medicinais. Russo acredita que a água quente geotermal saia de fendas na terra,
fazendo a temperatura do rio subir. Mas isso ainda não foi cientificamente comprovado. De qualquer forma, é melhor não se arriscar caçando ilegalmente por aquelas bandas. Vai que você cai no rio. Aí, ao invés de fazer um guisado, vai virar o guisado. Foi mal aí, eu não consegui me segurar. Dá pra acreditar que existe um lugar na Terra que tem seu próprio ecossistema e atmosfera, como se fosse outro planeta? Pois é, existe mesmo. A caverna de Movil, localizada no sudoeste da Romênia, permaneceu fechada na total escuridão durante assustadores 5 milhões e meio de anos. Só depois que alguns técnicos descobriram a caverna, quando estavam à procura de um lugar para construir uma usina nuclear, que todos souberam da existência dela. Os cientistas fizeram uma abertura na caverna e descobriram que havia um ecossistema totalmente autossustentável lá dentro. À medida que abriram passagens em meio às pedras dos diversos túneis, os pesquisadores encontraram um lago de água sulfúrica que fedia a ovo podre. O ar estava repleto de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que o ar da Terra. Nem é preciso dizer que esse ar é totalmente tóxico. O mais intrigante é que existia um ecossistema completo dentro dessa caverna, com 33 espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Essa caverna nos dá uma ideia do que pode existir em outros planetas, cujas atmosferas são totalmente diferentes. O modo como essa caverna conseguiu existir na Terra esse tempo todo, sem que ninguém soubesse, é inacreditável, né? Agora vamos para o sul da linha do Equador, para um dos lugares mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa, na Polinésia. É aqui que você pode encontrar quase 900 estátuas Moai, criadas pelo povo Rapa Nui. Estas estátuas podem pesar até 90 toneladas, o que torna o transporte praticamente impossível. Então, como eles construíram e conseguiram mover essas pedras, provavelmente entre os anos de 1400 e 1650? As teorias mais bizarras por aí dão crédito a alienígenas, mas algo me diz que os Rapa Nui provavelmente usaram um método diferente, menos extraterrestre e mais exaustivo. Eles contrataram frete? Bom, talvez. O nome diz tudo. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui de maneira descontrolada. Os astronautas que tentam explorar essa zona perigosa têm alucinações e até os satélites não conseguem tirar fotos dela. Enquanto entusiastas paranormais juram que é um portal para outra dimensão, a ciência tem uma explicação alternativa. Esta mancha na costa leste da América do Sul, onde é o campo magnético da Terra, é mais fraco. Isto causa, aparentemente, os estranhos fenômenos. Parece nome de parque de diversões. Outro megálito impressionante, desta vez no Zimbábue. Já foi o lar de cerca de 20 mil pessoas, mas agora é uma cidade fantasma. No entanto, até hoje, não há explicação para onde essas pessoas foram. Não há relatos de grandes migrações, nenhum conflito militar, nada. Não há nem mesmo mitos ou lendas ligadas a ele, o que nos deixa com um dos maiores mistérios do mundo. Este local na costa ocidental da Austrália, no Oceano Índico, tem eventos geológicos muito estranhos. Terremotos enormes, um após o outro, não pareceriam tão estranhos se esta fosse uma região onde duas placas tectônicas se encontram. Mas não é. A bacia de Wharton está localizada dentro da placa australiana. Mas os pesquisadores têm certeza de que uma nova falha está se formando aqui. Outro portal, talvez? Talvez isso explique os aviões que desapareceram instantaneamente. A Austrália foi premiada com vórtices perversos em ambos os lados. Indo para o leste, existem as Ilhas Lealdade. Vários redemoinhos estranhos foram encontrados neste trecho do Pacífico Sul, assim como muita atividade geológica. Mas e quanto aos cientistas da ilha que desapareceram lá em 2012? Antes de você colocar seu chapéu de aventureiro, eu vou contar que nunca houve uma ilha naquele lugar para começar. Estava nos mapas, claro, mas isso foi um erro desde o início. Provavelmente devido a alguém estar brincando com as coordenadas. Então, tecnicamente, os cientistas não descobriram essa ilha. Eles estão em extremos opostos do planeta, mas têm duas coisas em comum: gelo e desaparecimentos estranhos. O Polo Norte foi onde uma expedição de 129 homens desapareceu e foi reencontrada 150 anos depois. O Polo Sul, no entanto, tem seu próprio jeito de nos aterrorizar.
Alguns pesquisadores na Antártida ficaram sem palavras quando encontraram os restos do que pareciam ser civilizações alienígenas pré-humanas. Ah, você está me zoando já. Bom, já rodamos o mundo 2 vezes, e agora você sabe quais 12 regiões evitar ao viajar de navio ou avião. Então, a única coisa que me resta questionar é: por que esses 12 lugares são cercados de mistério? A teoria mais popular sobre esses vórtices perversos tem a ver com o que é chamado de linhas de Ley. Isto é basicamente quando lugares de interesse geográficos, locais religiosos ou estruturas feitas pelo homem estão perfeitamente e evidentemente em linha reta um com o outro. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, o clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o oceano estava tão congelado que as pessoas caminhavam sobre as ondas. Isso sim, claro, é algo que você não vê todos os dias. Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018, as pessoas da parte nordeste dos Estados Unidos experimentaram um dos eventos meteorológicos mais extraordinários dos últimos tempos, e foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, quando lá é inverno. Na verdade, foi a onda de calor mais impressionante do inverno desde que os registros oficiais do tempo começaram em 1800. Por exemplo, em Fryeburg, no Maine, as pessoas começaram a tirar os casacos depois que a temperatura subiu para desconcertantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, as pessoas ficaram confusas e colocaram sandálias quando viram a temperatura lá fora, 26 graus. O mesmo aconteceu em Harrisburg, na Pensilvânia, onde a temperatura chegou a 28 graus centígrados, e em Wells, no Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus Celsius. Mesmo que a ilha de Newfoundland, no Canadá, provavelmente não possa ser chamada de o lugar mais quente da Terra, ainda assim não é tão fria. Mas imagine que você tenha que remover a neve da frente de sua casa apenas alguns dias antes das suas férias de verão. Bem, isso é exatamente o que aconteceu na ilha em junho de 2018. Uma tempestade fria que veio da costa de Newfoundland cobriu várias regiões da ilha com uma camada de neve de 5 centímetros. Até mesmo aqueles que viviam nas ilhas durante toda a sua vida ficaram impressionados. Ninguém lembrava de tanta neve naquela época do ano. Além disso, a temperatura também quebrou todos os recordes, pois durante o verão em Newfoundland ela fica a cerca de 19 graus Celsius em média e 32 graus no dia mais quente. Mas aquele insólito junho chocou as pessoas com apenas 3 graus pela manhã. Sim, isso é muito frio.